Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus está iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós iremos estudar a lição de número 5, a perspectiva pentecostal de missões. Um tema extremamente importante, relevante, onde nós iremos discutir a ação, claro, do Espírito do Senhor na obra evangelizadora. Obrigado, você que está nos acompanhando pela TV Kairos, canal 7.1, você que está pelas redes sociais, especialmente pelo canal do YouTube da TV, seja também abraçado. Você pode compartilhar o link do programa para que outras pessoas sejam alcançadas, abençoadas e juntos possamos crescer em graça e em conhecimento. Vamos à leitura do texto áureo da verdade prática e também da leitura bíblica em classe. O texto áureo da lição de hoje diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo de número 1, verso 8. Verdade prática nos diz assim: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A leitura bíblica em classe da lição de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao verso 8, e também o versículo 14 ao 18. Diz assim a santa palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Maravilha! Vamos aos objetivos da nossa lição de hoje. Nós iremos apresentar, em primeiro lugar, uma perspectiva pentecostal de missões. Após, iremos explicar a obra missionária pós o Pentecostes e, por fim, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Já neste primeiro bloco, nós iremos apresentar uma perspectiva pentecostal de missões e 3 subtópicos serão comentados pelos nossos comentaristas. O primeiro, somos evangélicos; o segundo, somos pentecostais; e o terceiro, contribuições pentecostais às missões. Que bênção, que maravilha! Assim, na lição de hoje, nós iremos apresentar uma das principais características do movimento pentecostal. Como que a obra missionária, como que a obra evangelizadora, de forma efusiva, conquistou as nações pelo poder do Santo Espírito de Deus.
E veremos ao longo de todo este programa que há uma necessidade premente de que a igreja na atualidade também volte-se para o Santo Espírito de Deus, que é aquele motor que leva a sua igreja a evangelizar, a pregar o evangelho. Já está conosco aqui o pastor Elias Gomes e também o evangelista Wallace França, que serão os comentaristas desta preciosa lição. Pastor Elias, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez seja bem-vindo. É sempre uma alegria tê-lo aqui neste programa. E hoje nós iremos discorrer sobre esse tema que o pastor Elias tem sido uma autoridade no assunto, pentecostalismo. Pastor Elias, inicialmente, qual é a sua perspectiva para este programa e esta lição de hoje? Pai do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Nós estamos na quinta lição, nesta semana, na quinta lição deste último trimestre, e hoje vai nos apresentar a fortíssima relação que há entre a manifestação do Espírito, as obras do Espírito Santo com essas ações missiológicas. Que relação tem essa manifestação do Espírito Santo, o Paráclito divino, com a realização ou com a execução do ID divino estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 28 e também em Marcos capítulo 16. Portanto, a lição, ela nos oferece um momento muito importante para nós enxergarmos que uma coisa está diretamente associada à outra e não dissociada e não desvinculada, como muitos entendem e assim até chegam a ensinar. Muito bem. Evangelista Wallace França, meu amado, seja mais uma vez bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Quais são as primeiras impressões desta lição, visto que nós somos uma igreja pentecostal e dependemos da ação do Santo Espírito de Deus para fazermos a obra do Senhor? Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, é uma grata satisfação nós estarmos aqui novamente com os senhores, grandes mestres do ensino eclesiástico aqui em Marabá. Nós temos uma perspectiva das melhores, pastor Epaminondas. Hoje nós trataremos da nossa identidade, do nosso distintivo pentecostal, o que nos distingue, não é o que nos separa ou o que nos exalta, mas aquilo que nos diferencia realmente a nível de pregação da palavra, a nível de experimento, a nível de experiência pentecostal, e certamente nós seremos muito agraciados, porque, como o senhor disse, o pastor Elias tem sido uma referência no assunto em Marabá. Pois bem, aproveitando que nós temos o pastor Elias conosco, graças a Deus, pastor Elias, vamos iniciar esse primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões, e o autor, eu acompanhei nas redes sociais e também outros meios, algumas pessoas questionando o porquê do autor aqui, até em tom de ratificação. E eu achei interessante o autor colocar: somos evangélicos. A razão disso aqui não é aleatório, não é apenas para apresentar uma nova nomenclatura à igreja, aos evangélicos e ao evangelicalismo como um todo. Mas há uma razão de ser, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas. E ele faz uma ênfase aqui com relação aos evangélicos, do ponto de vista geral. Aqueles que creem, claro, para ser evangélico tem que pertencer, por assim dizer, a um movimento cujas fundamentações das suas pregações, daquilo que crê, daquilo que professa, venha consistir na própria palavra de Deus, na doutrina básica das Escrituras. E nós vemos aqui três aspectos principais nos quais, digamos que identifica esse grupo, por assim dizer, evangélicos, que é o crer na necessidade do novo nascimento, conforme Jesus pregou sobre esta necessidade. Lá em João, capítulo de número 3, Jesus falou da necessidade de nascer de novo, mudar aquela velha natureza, porque é isso que o Senhor faz com que a pessoa passe
pelo processo da regeneração, quando ela reage positivamente ao chamado de Cristo para este fim. O segundo nós vemos é que estas pessoas, elas creem na autoridade da Bíblia, da palavra de Deus. Elas não creem na Bíblia apenas enquanto um livro, mas elas creem na Bíblia enquanto palavra inerrante, infalível e inspirada pelo Senhor nosso Deus. Ela não crê que isso aqui é fruto de concepção ou de vontade humana. Isso aqui é fruto da inspiração do próprio Deus. Então ela crê na infalibilidade da Bíblia. O outro aspecto no qual esse movimento crê é o apelo de anunciar o evangelho do Senhor Jesus aos outros, para que eles também sejam alcançados e experimentem dessa restauração, uma vez que o homem caiu desde o princípio, todos foram afetados, foram atingidos pelas consequências nefastas e negativas do pecado. E assim, o homem precisa desta restauração. E todos aqueles que são evangélicos e são atingidos, alcançados, contemplados pelo poder dessa manifestação da regeneração, eles também são compelidos a isso, a pregar, a anunciar o Senhor Jesus Cristo como o único meio pelo qual o homem pode ser salvo, como o único meio pelo qual o homem pode ter acesso a Deus, é através do Filho. Em nenhum outro caminho o homem pode achar a restauração para a sua vida, em nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual o homem possa ser salvo, já disse Pedro em Atos capítulo 4, verso 12, a não ser pelo nome de Jesus. Então, basicamente são esses aspectos que caracterizam esse movimento, a grosso modo, chamado de evangélicos. Evangelista Wallach, além do autor reafirmar somos evangélicos, ele também apresenta uma segunda reafirmação. Somos pentecostais, e aquilo que o irmão muito bem disse na sua fala introdutória, né? Nosso distintivo assembleiano e tantos outros, né? E tantas outras denominações que carregam esse distintivo pentecostal. Perfeito, pastor Epaminondas. Distintivo é aquilo que lhe identifica muitas das vezes profissionalmente. Nós temos alguns órgãos governamentais que usam distintivo como uma demonstração de autoridade, que essa pessoa seja reconhecida pela sociedade como uma grande autoridade. No caso aqui, nós estamos falando da diferenciação do pentecostal. E nós discutimos aqui que esse livro de Atos dos Apóstolos, ele faz uma transição. Ele conta um livro histórico que relata uma transição de uma passagem da lei para um período da graça. Sobremaneira baseado em Atos 2, que nós lemos como nosso título, nosso texto base lá da nossa lição de hoje. Então nós temos que, se o Pentecoste para o judeu representava a festa da entrega da lei no Sinai, para os cristãos nós vemos o derramamento do Espírito para a igreja primitiva, para o colégio apostólico, para os primeiros da igreja primitiva. Então nós temos um Espírito de Deus se manifestando de forma maravilhosa em Jerusalém, e nós temos, pastor Epaminondas, como distintivo pentecostal, primeiro, a crença no Pentecoste, a crença de que a igreja primitiva era pentecostal. Esse é o ponto de partida de onde nós temos que nos encontrarmos, nos situarmos enquanto crentes atuais na sociedade contemporânea. Nós temos que compreender, primeiro, que aqueles homens, que aqueles servos, que aqueles apóstolos, eles rumaram por uma igreja primitiva pentecostal. Além disso tudo, como distintivo pentecostal, nós temos, pela própria declaração de fé da Assembleia de Deus, nós cremos no nascimento virginal de Cristo Jesus, nós cremos na doutrina da Trindade, nós cremos na doutrina da encarnação e da união hipostática, nós cremos que a morte de Jesus Cristo é o único e suficiente sacrifício para pagar e apagar os nossos pecados. Então, essas são as nossas crenças, e também, levando em consideração a lição de hoje, que nós somos continuistas, que aquilo que aconteceu naquele dia em Jerusalém, em se tratando do dia de Pentecostes, que ele hoje é válido, está ativo, está ainda tramitando no nosso meio e, portanto, deve ser buscado por cada crente, e isso que nos faz pentecostais e nos faz, pastor Elias, crescer enquanto ministério, enquanto propagação do evangelho, enquanto igreja consolidada de Cristo Jesus. Pronto, eu queria tocar exatamente nesse assunto,
nesse ponto que o evangelista Wallach trouxe à mesa de discussão, porque vejam que Jesus, ele inicia seu ministério cheio do Espírito Santo e realizou obras extraordinárias, pastor Elias, expulsando demônios, curando Enfermos. aos milhões de enfermos, ressuscitando mortos e realizando prodígios extraordinários no poder do Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 4, conforme a profecia do próprio profeta Isaías no capítulo 61. E nós vemos, agora pegando a palavra que o Wallach nos trouxe, esse termo teológico, né? Nós vemos a continuidade das manifestações agora na vida de uma igreja, pastor Elias, que me parece que nasceu pentecostal e crer diferente disso é destoado que a Bíblia nos apresenta, uma igreja que nasce pentecostal. E não apenas a igreja primitiva, mas a sequência desta igreja também, ela é movimentada pelo poder do Santo Espírito de Deus. Pastor Elias, é bom que nesse programa nós apresentemos um pouco mais desse conceito, né, da contemporaneidade dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, aquilo que o Wallach acabou de colocar, que nos identifica, que apresenta o nosso distintivo pentecostal. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que os evangélicos, como um todo, eles creem no poder vicário do sacrifício de Cristo, eles creem no poder da redenção que o Senhor apresenta para os caídos, para todos aqueles que se chegarem a Ele. Mas, em especial, o evangelista já evidenciou aqui que existem os grupos quanto a crer na atualidade da manifestação do Espírito, quanto aos dons espirituais, quanto ao batismo no ou com o Espírito Santo, quanto à variedade de línguas e etc., ou como falar em línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Há muitos irmãos que são evangélicos que não creem nessa atualidade, ou seja, o seu entendimento é que isto ficou condicionado e ficou limitado apenas à igreja do primeiro século. Mas nós acreditamos, conforme está escrito em Atos capítulo 2, verso 39, o próprio apóstolo Pedro falando que não era só para eles, mas é para os pais deles, daqueles que estavam presentes, para todos quanto cresce, para todos quanto o Senhor chamasse. Ou seja, chamasse para quê? Chamar para a salvação, porque para ser contemplado por estas manifestações sobrenaturais do Espírito e tornar-se um pentecostal genuíno, como o Senhor já disse, que a igreja, na verdade, ela nasceu pentecostal. Isso é o que afirma também um dos comentaristas das nossas revistas, pastor Ezequias Soares, diz que a igreja ela já nasceu pentecostal. Então não é algo atípico, não é algo diferente. Diferente é quem queira não recebê-la como pentecostal, porque a igreja já é pentecostal desde o princípio, independentemente das concepções ou do comportamento dos pais da igreja posteriormente. O nosso princípio basilar, do ponto de vista doutrinário assim, é lá no início, é a igreja primitiva. E a igreja primitiva era, assim, genuinamente pentecostal. E assim sendo, nós vemos que quanto a crer ou deixar de acreditar nessas manifestações espirituais do Espírito Santo, como que atuais ou não, nós temos esses três grupos que o evangelista Wallach já falou. Inclusive tem os cessacionistas, que são esses, que acreditam que ficou restrito a eles, a igreja do primeiro século. Tem os conformistas, que são aqueles que acreditam que pode acontecer, podem ser atuais, mas que não há relevância. Esses são um meio termo. É um povo que fica como que em cima do muro e não tem um posicionamento definido. E existem também os continuistas, que somos nós, que acreditamos que era para a igreja do primeiro século, mas para todos os demais também posteriormente, e que é absolutamente atual. Assim sendo, nós acreditamos que essas manifestações do Espírito, elas são capacitações sobrenaturais que nenhum homem receberia por uma instrumentalidade técnica, uma instrumentalização humana. Ninguém alcançaria uma capacitação para pregar o evangelho da forma mais eficaz possível e ter os melhores resultados possíveis, a não ser pela manifestação do Espírito Santo,
O próprio livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no texto inicial já diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Inicialmente, como o Senhor já falou, o início do ministério de Jesus enquanto encarnado já foi marcado, identificado pela presença efusiva do Espírito Santo. Ele mesmo fala isso aqui, ratificando, lá em Lucas capítulo 4, verso 18, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. As pessoas não ficariam pasmadas, as multidões, que a Bíblia chama em Mateus, as turbas, não ficariam encantadas com o discurso, com a pregação de Jesus, se não fosse a manifestação do Espírito de Deus na vida dele, como está em Mateus capítulo 7, que ele não pregava como os escribas, como os fariseus, mas pregava na ousadia do Espírito Santo de Deus. Então, nós não podemos e jamais devemos dissociar ou querer dissociar, desvincular a manifestação pentecostal do Espírito Santo, por assim dizer, com ações missiológicas, porque essa capacitação, essa manifestação é para que as ações missiológicas se tornem mais eficazes. Maravilha. A própria conversão de judeus em Atos dos Apóstolos e, além disso, sacerdotes que tinham aí mais de 1.500 anos de tradição religiosa judaica, mas eles ali são impactados pelo poder da pregação pentecostal. E aí, evangelista Wallach, nós temos as contribuições pentecostais às missões. O que seria das missões, o que seria da obra evangelizadora se não fosse essa efusão do Espírito Santo na vida da igreja? Pastor Epaminondas, como o pastor Elias bem disse, nós cremos esse movimento pentecostal, crê que essa efusão do Espírito foi concedida à igreja como um modo de capacitação. E essa capacitação é para que a gente consiga cumprir o ID de Jesus Cristo. Como o pastor Elias bem explicou agora há pouco, é impossível nós pregarmos o evangelho com intrepidez, com galhardia, se nós não estivermos debaixo de uma autoridade espiritual muito grande. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos bem a contribuição, né, do pentecostal para as missões. Nós vemos em Atos 2 o Espírito Santo capacitando aqueles crentes para a realização da obra missionária. Nós vemos o Espírito Santo em Atos 13 escolhendo Saulo, separando Saulo e Barnabé para a realização da sua função missionária. Nós temos ainda em Atos 13, o envio desses homens já capacitados para a realização da obra missionária. Nós temos também em Atos 16, o Espírito Santo, pastor Elias, impedindo que Saulo e Barnabé preguem o evangelho na Ásia, para que ele atravesse a Macedônia, para que atravesse a Europa para a pregação do evangelho. Então, em todas as situações, sobretudo aqui na igreja primitiva, nós vemos atuação perspicaz, eficiente do Espírito Santo para a ministração do evangelho, para a propagação do evangelho de Cristo Jesus. Que bênção, que maravilha. Nós iremos para o nosso primeiro intervalo comercial. Voltaremos daqui a pouquinho e iremos tratar, após o intervalo, sobre a obra missionária depois do Pentecostes. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, hoje no programa estamos estudando a lição de número 5 com o tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Já estudamos o primeiro tópico da lição e agora iremos para o segundo tópico. Vamos para o resumo deste segundo tópico, onde o assunto é a obra missionária depois do Pentecostes. E aí nós vamos ver a causa da obra missionária na primeira igreja, a expansão missionária da primeira igreja e Deus não faz acepção de pessoas. São estes os assuntos
que os comentaristas, o pastor Elias Gomes e o evangelista Wallace França, irão comentar e tratar conosco aqui. Pastor Elias, a evidência do falar, do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas, em línguas conforme o texto de Atos dos Apóstolos, evidências estas bíblicas. Todas as manifestações em Atos que ocorreram batismo no Espírito Santo, nós temos ali a evidência do falar em novas línguas. Ocorre que tem um auxílio aqui, um auxílio missiológico na nossa lição, e o autor do livro, A Força Pentecostal de Missões, lá no final do auxílio, o texto diz assim: o batismo com o Espírito Santo, sendo o segundo subsequente e diferente do primeiro, e sendo o segundo geralmente, mas nem sempre, associado a falar em línguas. Pastor Elias, aqui, diferentemente, a nossa confissão de fé, ela apresenta o batismo com o Espírito Santo tendo como evidência, necessariamente, uma questão até sine qua non, sem a qual não pode acontecer, né? Nós temos o falar em novas línguas. E aí a nossa confissão de fé, ela trata desse assunto e deixou muito claro. Exatamente, pastor Epaminondas. É justamente essa questão do batismo no Espírito Santo é um dos fatores, entre alguns, que não são muitos, mas entre alguns que nós nos diferenciamos, o evangelista Wallace usou esse termo, nos diferenciamos dos irmãos que são, digamos que, reformados tradicionais, porque nós somos reformados, porém nós somos pentecostais. E os irmãos reformados tradicionais, em especial, eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção subsequente à bênção da salvação e distinta. Não, eles querem associar e dizer que o batismo com o Espírito Santo é a salvação, é a regeneração. E nós vemos o texto que é muito claro. Nós vemos o próprio João dizendo em Mateus capítulo 3, verso 11, diz assim: eu, na verdade, vos batizo com água, que é a ação simbólica da regeneração. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, ele está ali falando, e nós não estamos falando do batismo com o Espírito Santo como símbolo ou como sinônimo associando a salvação. Não, é uma capacitação para os salvos, para os salvos, para anunciar a salvação que já receberam de antemão. Então, eles não acreditam como uma bênção posterior à bênção da salvação. E João diz: eu batizo-vos com água para arrependimento de pecado, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Este sim, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. É muito claro. O próprio texto de Lucas, capítulo 24, quando Jesus está dando as recomendações para eles irem para Jerusalém e permanecer lá, ou seja, não se ausentar lá, ele diz assim, no verso 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós cremos no batismo com o Espírito Santo como uma bênção subsequente, uma bênção distinta da bênção da salvação, e isto é evidenciado inicialmente, porque tem as evidências iniciais e tem as evidências posteriores, aquelas que são, digamos, de caráter contínuo. A evidência inicial, pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que é um resumo das doutrinas que nós acreditamos e como nós cremos, ela nos diz na página 165 o seguinte: o falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois a evidência, a do verbo haver aqui, a evidência contínua da presença especial do Espírito, como fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, a manifestação dos dons espirituais, tudo isso são evidências consequenciais, por assim dizer, desse batismo com o Espírito Santo. O problema, né, pastor Epaminondas, o senhor até evidenciou, nós tratando em off, que muitas pessoas querem limitar a discussão do batismo com o Espírito Santo apenas nas línguas,
ou restringir as línguas. E as línguas é uma evidência, é um sinal. A língua propriamente não é o batismo com o Espírito, é só o sinal. A efusão, a manifestação poderosa do Espírito que se apresenta ou se manifesta na vida daquele que é batizado é uma coisa ilimitadamente mais poderosa do que o falar em línguas em si. Então, nós cremos na manifestação do falar em línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Muito bem. Feita essa abordagem, pastor Elias Gomes, nós queremos aqui, então, deixar muito claro que a nossa posição é aquela que está na nossa confissão, no nosso documento confessional. Evangelista Wallace, que a obra missionária depois do Pentecostes. Nós vimos no bloco anterior, né, como que essa obra evangelizadora, missionária, ela foi impactada através do Pentecostes, ou seja, da obra pentecostal do Espírito Santo. Agora nós temos a causa da obra missionária da primeira igreja em Jerusalém. Fica muito claro ali, né, que tanto é que o livro de Atos dos Apóstolos é chamado de Atos do Espírito, né, evangelista Wallace? A lição diz, pastor Epaminondas, que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da igreja. Então, esses movimentos do Evangelho de Jerusalém até Roma, eles estão narrados aí em 6 grandes partes do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vimos a primeira parte aqui, que relata a história da propagação das boas novas de Jesus, logo ali em Atos capítulo 1 até o capítulo 6. Do capítulo 6 ao capítulo 9, nós já vemos uma expansão geográfica de uma ministração das boas novas da salvação, já até Samaria, onde Estevão e os helenistas desempenham um papel principal. Nós temos uma terceira parte, que vai do capítulo 9 ao capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, onde nós temos uma expansão do evangelho aos gentios, representado através de Cornélio, o centurião, onde o apóstolo Pedro se desloca da cidade de Jope para a cidade de Cesareia, por um mandado, por um chamado de Deus para a propagação desse evangelho. Nós temos também, agora, do capítulo 12 ao capítulo 16, o apóstolo Paulo como figura principal, central, a quarta parte, narrando a expansão do evangelho aos gentios na Ásia e como os líderes primitivos lidaram com o problema, né, da inclusão dos gentios sem a lei. Isso nós vemos muito claro em Mileto, em Éfeso. A quinta parte destacando o salto do evangelho da Ásia para a Europa. A igreja também agora é solidamente mais gentílica do que a judaica. Nós vimos isso quando Paulo atravessa para a cidade de Filipos. E nós temos uma sexta parte que relata que o apóstolo Paulo finalmente chega a Roma, onde ele consegue ministrar, ainda mesmo preso, consegue ministrar o evangelho e consegue nessa propagação. Nós fizemos uma breve resumo sistematizado dessa propagação geográfica do evangelho na igreja primitiva, capacitada pelo poder do Pentecostes e alcançando todas aquelas regiões do Velho Mundo, né? Todas aquelas regiões da Galácia, da Frígia, da Macedônia, da Acaia, mas nós sabemos que isso só foi possível graças ao poder, graças à determinação, graças ao... Realmente a palavra é o poder do Espírito Santo que acompanhava esses grandes homens que fizeram do evangelho na igreja primitiva se expandir como se expandiu. Muito bem. E aí, pastor Elias, nessa expansão missionária da primeira igreja, até cumprindo, né? Cumprindo a ordem de Jesus, no capítulo 1, verso 8, quando Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Começou em Jerusalém. E essa obra evangelizadora, missionária, pastor Elias, ela se expandiu, alcançando, inclusive, as regiões que não eram regiões ali da Judéia, né? Aquilo que nós chamamos de transcultural, que transpôs a cultura judaica, inclusive, tendo Filipe como o primeiro missionário transcultural, pregando para um irmão africano que ali foi
tomado certamente pela palavra de Deus e pelo Santo Espírito do Senhor. E nesse sentido, nós temos a expansão, né, da igreja, daquela primeira igreja, e Deus não fazendo, inclusive, a acepção de pessoas. Isso aqui é maravilhoso. Com certeza. E nós vemos, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, que nenhuma outra igreja, aliás, a igreja em nenhum outro tempo, ela cresceu tanto como no primeiro século. Nós vemos o quanto essa manifestação sobrenatural do Espírito, que nós denominamos de Pentecostes, proveniente daquela terminologia usada da festa dos hebreus lá na antiga aliança, quando eles faziam a festa chamada também Festa das Semanas, que aconteciam a colheita e etc., 50 dias após a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, aliás, a festa da Páscoa, e nós vemos aí que agora a colheita não é mais de grãos, não é mais de cereais e etc., mas é agora de almas, porque logo introdutoriamente ali da igreja, o Senhor usa o apóstolo Pedro para trazer ministração da palavra de Deus, e centenas de pessoas e até milhares de pessoas aceitam Jesus, e aí o Senhor vai acrescentando cada vez mais a igreja do Senhor em número, né? Essa manifestação sobrenatural, ela foi fundamental. Tanto que nós vemos em Atos capítulo 2, nós vemos, falando sobre o crescimento da igreja, nós vemos em Atos capítulo de número 4, o verso 4, por exemplo, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Nós vemos em Atos capítulo 5, verso de número 14, dizendo assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Lá em Atos capítulo de número 8, também Filipe é muito usado por Deus. Nós vemos aqui que João é usado por Deus, Pedro é usado pelo Senhor, Estevão é usado por Deus, Barnabé, Pedro de uma forma extraordinária, Filipe aqui no capítulo de número 8, onde se inicia propriamente a diáspora da igreja, e aí a expansão acontece de uma forma encantadora, porque em Atos capítulo de número 8, nos diz assim, o verso 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E esses sinais aqui eram um elemento imprescindível, que acompanhava a eficácia ou os resultados promissores na pregação do evangelho. Então, coisas fabulosas aconteceram, razão pela qual a igreja estava se expandindo e alcançando todo o território e até os confins da terra, conforme o Senhor já estava prevendo na sua promessa, lá em Atos capítulo 1, verso de número 8. Então, voltando a enfatizar que essa manifestação do Espírito Santo, ela tem uma finalidade muito especial. E a finalidade especial dessa manifestação sobrenatural do Espírito é pregar o Evangelho com ousadia e com resultados eficazes. Evangelista Alex, se tem uma coisa que podemos dizer é que a igreja ela não é exclusivista, né? Não é. Olha só, Deus não faz acepção de pessoas. A nossa igreja ela tem que ser inclusiva, pastor Epaminondas. O pastor Epaminondas trouxe aqui o exemplo de Filipe como o primeiro missionário transcultural. É o primeiro grande exemplo que nós temos dessa transposição de barreiras. A pregação do evangelho é um etíope, é um eunuco da rainha de Candance, um servo africano, em que ali nós vemos um agir poderoso do Espírito Santo, porque a ciência e nenhuma técnica vai conseguir explicar aquele teletransporte de Filipe, que a ciência tenta explicar como tunelamento quântico. Vocês que são mais eruditos no assunto poderiam explicar melhor. Mas aquilo ali você não consegue explicar um arrebatamento, um teletransporte de aproximadamente 20 km de distância de Gaza para Azoto após Filipe cumprir a sua missão da pregação do evangelho para aquele eunuco. Mas, sobretudo... Instantaneamente. Milésimos de segundos. Milésimos. Mas aqui, o maior exemplo que nós temos em Atos dos Apóstolos acerca desse rompimento de barreiras e dessa inclusão é a visão que o apóstolo Pedro tem em Atos capítulo 10,
dos animais impuros, em que Deus determina, mate-os e comam. E ele diz, mas eu não como animais impuros. Então, nós vemos aqui, logo depois, Deus chamando para que ele se apresentasse, ou para que ele levasse o evangelho a Cornélio, no litoral em Cesareia. E Deus já tinha dado a visão ao próprio Cornélio em Cesareia. Nós vemos aqui uma inclusão daqueles gentios, e a palavra de Deus diz, logo no final dessa grande, belíssima história, que todos receberam o batismo do Espírito Santo após a ministração do evangelho das boas novas da salvação aos gentios. Então nós percebemos aqui que, muito embora possa se pensar ou imaginar de que isso ficaria restrito ou aos apóstolos ou aos judeus da lei, não, pelo contrário. Aqui nós temos uma grande prova inclusiva da inauguração da graça e da sua expansão. Essa lição que nós estamos vendo hoje, nós temos uma ascensão de Cristo Jesus aos céus, nós temos a dispensação do Espírito Santo e a sua expansão. E quando os gentios são alcançados, nós vemos aqui a conclusão dessa grande expansão que nos alcança até hoje, porque continuistas nós somos, como bem dissemos no começo da lição. Que maravilha! Nós iremos para mais um intervalo comercial e voltaremos daqui a pouquinho para concluirmos esta maravilhosa lição com o assunto a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Não saia daí, é já já. Voltamos com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 5, uma perspectiva missionária de missões. Vamos para o terceiro e último tópico desta lição, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Aqui nós vamos constatar a função do Espírito Santo na obra missionária, depois iremos verificar o Espírito Santo capacita para a obra e, por fim, Deus age por meio do Espírito Santo. Pastor Elias Gomes, vamos conversar um pouco sobre esse primeiro subtópico, que é apresentado aqui a nós, a função do Espírito Santo na obra missionária. É evidente, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos, que nós cremos no Pai, nós cremos na existência do Filho, porém também na presença do Espírito Santo enquanto uma pessoa. E o Pai tem atribuições, o Filho tem atribuições e o Espírito também tem atribuições específicas à luz da Bíblia, entre as quais nós vemos que o Espírito Santo ele atua na vida do pecador no sentido de convencê-lo. Nessa ação missiológica, ela nunca será de resultado proveitoso, ela nunca será eficaz se o Espírito Santo não convencer o pecador, aquele que está sendo alvo da pregação das boas novas, da pregação do Evangelho. Nós vemos lá em João, capítulo de número 8, o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O homem ele pode até convencer o exterior, ele pode persuadir estereotipamente falando, mas quem convence o interior ao ponto da pessoa enxergar a sua real necessidade da ação divina para levantá-lo e para lhe restaurar é o Espírito Santo que traz essa clareza e deixa tudo cristalizado na mente dele, de modo que ele só vê em Cristo a saída. Então, quem faz isso é o Espírito. Mas o Espírito também atua na vida do pregador, porque é com esta ousadia que o Espírito usa o pregador. Existe aquele que prega, mas existe aquele que prega na ousadia do Espírito. E só se pode pregar na ousadia do Espírito se for cheio dele, se submeter-se ao seu senhorio, ao seu domínio, de modo que ele venha controlar a vida da pessoa numa totalidade. Nós vemos em Atos, capítulo de número 4,
verso de número 8, quando João e Pedro estavam no Sinédrio sendo interrogados por causa do milagre que acontecera lá na Porta Formosa, onde um homem mais de 40 anos que era aleijado, tinha sido restaurado, tinha sido curado pelo nome de Jesus. Agora eles são interrogados, porque os sinais estão associados à pregação da palavra de Deus. E aqui a Bíblia nos diz, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido a vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Mas o texto começa dizendo, então Pedro, cheio do Espírito. Em todas as ocasiões você vê aqui, Filipe era cheio do Espírito, Barnabé, cheio do Espírito Santo, Estevão, cheio do Espírito Santo, Pedro aqui cheio do Espírito. Ainda em Atos capítulo 4, verso 31, quando eles estavam reunidos buscando a presença de Deus, buscando este impulso sobrenatural para pregar a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz assim, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e o Senhor pesquisou e disse que no original é um tremer literal, conforme aconteceu lá em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos. Perfeito. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e aqui essa segunda parte nos chama a atenção. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, olha aí o propósito de novo em ação, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, é indiscutível que o Espírito Santo atua na vida daquele que ouve a mensagem do Evangelho, daquele que é alvo da pregação do Evangelho, mas também o Espírito Santo, assim como atuou na vida de Jesus, na condição de pregador, lá em Isaías capítulo 61, Lucas 4:18, também o Espírito atua na vida do pregador. Eis aí a necessidade e a razão pela qual todo aquele que prega o Evangelho, todo aquele que é pregador das boas novas, deve preocupar-se em não pregar de uma forma qualquer, mas pregar na ousadia e na retumbância do Espírito Santo de Deus. Evangelista Wallace, o Espírito Santo também nessa ação dele, capacitando a obra missionária, o Espírito Santo é quem escolhe, capacita e envia os seus obreiros para as missões transculturais e para a evangelização aqui também interna, né? No caso, missões urbanas. Mas é o Espírito Santo quem age assim, escolhendo, capacitando e enviando. Perfeitamente, pastor Epaminondas. Nós temos discutido ao longo da discussão dessa revista, das lições, acerca de que a todos é dada a ordem da proclamação do Evangelho, mas apenas alguns são escolhidos, separados pelo Espírito Santo para a sua realização. E o Espírito Santo, ele escolhe, capacita e envia. Ele não só escolhe, capacita e envia, mas também ele limita as pessoas a quais os lugares devem ir, como nós já tratamos no bloco anterior acerca da limitação da pregação do Evangelho na Ásia, por Paulo e Barnabé. Mas nós temos aqui, pastor Epaminondas, que esse Espírito Santo que nós tanto estamos tratando nessa lição, ele não está aqui por um acaso. Ele está aqui para uma capacitação da igreja, sobretudo para a proclamação do Evangelho. Mas não somente isso. Essa proclamação do Evangelho, ela vai ser acompanhada desse poder. Ela vai ser acompanhada de sinais. Ela vai ser acompanhada de milagres. Nós temos, como o pastor Elias trouxe bem aqui, a operação de milagres em Atos 3, do verso 1 ao 10. Nós temos que esse revestimento de poder é para se posicionar com ousadia na pregação do Evangelho, está em Atos Apóstolos capítulo 4, como o pastor Elias bem trouxe agora há pouco. E também para vivermos
debaixo da sua atuação. Isso está em Atos no capítulo 8, do verso 14 ao verso 17. Eu vou ler só até o 8, 12 e 13. O texto se refere à pregação do evangelho em Samaria por Filipe. Diz assim: mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Esses dois versículos nós vemos um breve resumo de que Filipe, anunciando o evangelho em Samaria, era acompanhado de sinais, maravilhas e milagres que a ciência e o tecnicismo não vão conseguir explicar, a ponto de um mágico chamado Simão ter sido convencido pelo poder da palavra de Deus, mas também pelas maravilhas que eram desenvolvidas por Deus através das mãos de Filipe. Então nós vemos aqui uma obra sobrenatural, uma capacitação sobrenatural que nenhuma escola, nenhuma faculdade, nenhuma cadeira de academia vai lhe ensinar, somente através da capacitação promovida pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, nós estamos caminhando para o final desse programa, pastor Elias, e a gente percebe, né, ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos, esta assistência, né, do Espírito Santo à igreja, aos apóstolos. A lição aqui discorreu, você percebe a ação do Espírito Santo não apenas na vida do protagonista do livro, que é o apóstolo Paulo, né, mas na vida de todos aqueles que vocês já mencionaram aqui, daqueles agentes, os apóstolos e também os evangelistas, os missionários que foram usados pelo Senhor para, então, a obra missionária. Mas Deus, ele age pelo seu Espírito. E o autor da lição, ele cita a obra Verdades Pentecostais do pastor Antônio Gilberto, pastor Elias, para encerrar essa lição. Com certeza, pastor Epaminondas. E nós queremos evidenciar neste término de programa que a manifestação do Espírito, ela é proporcional a esse comportamento por parte da igreja, de dar ou não lugar a essa manifestação do Espírito de Deus na vida dela. Lá em Antioquia, a gente percebe isso, né? A Bíblia diz que haviam doutores, né? Haviam profetas, e disse o Espírito Santo no verso 2, né? Exatamente. Eu acho que é isso que o senhor está querendo colocar, esse lugar que a igreja de Antioquia dava ao Espírito. E a igreja, muito espiritual, a igreja de Antioquia estava orando, jejuando, buscando a presença de Deus há basicamente um ano, e aí chega o Espírito Santo mesmo, está como que no controle ali absoluto da igreja. Isso é algo espetacular, isso é algo absolutamente indispensável para a igreja da atualidade. Nós estamos falando isso porque há possibilidade de alguém ser resistente às ações, ao direcionamento, a esse chamado do Espírito. Não deixa o Espírito guiar, não deixa o Espírito separar, não deixa o Espírito dar assistência. Então, se alguém quiser se comportar sendo resistente, Deus concede essa possibilidade. A igreja de Tessalônica estava se portando assim. E, lamentavelmente, ela se recuou, por assim dizer, razão pela qual o próprio apóstolo Paulo disse que os irmãos de Bereia eram mais nobres, né? Examinava as escrituras, parece que tinha uma proximidade espiritual maior do que a igreja de Tessalônica. O certo é que, historicamente, nós temos provas que as igrejas pentecostais que dão lugar mais, digamos que, enfaticamente ao Espírito Santo, e evidenciam essas ações, elas tendem a crescer mais, elas tendem a ser mais dinâmicas, elas tendem a expandir mais. Isso é provado, né, historicamente. Nós vemos, tudo isso é resultado dessa manifestação do Espírito Santo. Nós vemos em Atos capítulo de número 6, só fazendo ênfase que é um texto que trata da vida de Filipe, ou melhor, de Estevão. A Bíblia diz no verso 8, diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ao verso 10, onde está a diferença entre o pentecostal e o não pentecostal.
e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava Estevão. Estevão falava no poder do Espírito, era dominado pelo poder do Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que a palavra dele não consistia em persuasões de caráter humano, mas era poder, era uma demonstração do poder do Espírito de Deus. Então, se nós não associarmos a manifestação do Espírito Santo de Deus às nossas ações missiológicas, nós estamos fadados ao fracasso. Isso é uma verdade. Muito bem. Evangelista Wallach, para a gente concluir, até a título de aplicação, no nosso contexto aqui da nossa cidade, da nossa igreja, né, onde nós estamos também fazendo a obra de Deus, a obra evangelizadora, a obra missionária, pregando em todos os bairros dessa cidade. Nós temos as equipes evangelizadoras em cada congregação. Nós não podemos, de modo algum, deixar de contar com essa ação sobrenatural do Espírito Santo, até porque é uma recomendação do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. É esse lugar que o pastor Elias fez menção da igreja de Antioquia, aquela igreja deu lugar ao Espírito, e, portanto, a igreja ela foi poderosamente impactada. No nosso contexto aqui da nossa cidade, nós precisamos, pastor Elias, evangelista Wallach, nós precisamos contar, né, com essa assistência do Santo Espírito e não negligenciarmos o batismo com o Espírito Santo e não os dons espirituais, correto? Pastor Epaminondas, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 16, ele diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho. E nós estamos cumprindo tão nobre missão com aproximadamente 135 templos aqui na zona urbana, em que não há distância entre esses templos de mais de 1 quilômetro de distância. E em cada templo desse nós estamos vendo as operações de milagres e maravilhas, mas que nós não podemos deixar que se apague. Porque esses sinais, como nós bem dissemos e defendemos no início deste programa, nós somos continuistas. Nós cremos nessa igreja primitiva pentecostal e que ela se mantém até hoje. Portanto, nós temos que carregar essa bandeira, incentivar o pentecostalismo e verificarmos, aprendermos, que também nós podemos, pastor Epaminondas, não só estudar sobre, mas aprender acerca dessa doutrina, que o pastor Elias Gomes é um grande estudioso da área. Então, nós temos que ter essa preocupação, porque ela é válida, ela é atual e nós não podemos deixar essa chama apagar. Então, quando nós temos esses exemplos estatísticos que nós crescemos muito mais pelo poder e ousadia do Espírito Santo, nós verificamos que nós estamos no caminho certo e que essa chama não pode ser apagada. Que bênção, que maravilha. Nós estamos, então, concluindo este programa, louvando ao Senhor pela vida e obra do Espírito do Senhor, na vida da sua igreja aqui nesta cidade. Nós presenciamos, constatamos a expansão do Evangelho de Deus através dos pastores que estão pregando o Evangelho, através dos nossos irmãos que evangelizam, que estão diariamente pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus nas praças, nos hospitais, pregando o Evangelho nas escolas, nas ruas, enfim, onde tem uma alma, é um campo missionário que o Espírito Santo de Deus quer usar você, a sua vida, para ser um propagador do Evangelho do Reino. Nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia, queremos lhe convidar para o próximo programa, agradecendo também a presença dos nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França, que estão sempre aqui sendo usados pelo Senhor para nos trazer ensinamentos preciosos, maravilhosos. Agradecendo também na pessoa do Albert, todos aqueles que trabalham aí por trás das câmeras, nos proporcionando todo esse ambiente para levarmos a palavra do Senhor. Assim, Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós iremos encerrar com oração. Pedir ao evangelista Wallach França que nos despeça em oração. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais esta programação.
Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito por todos nós nessa cidade de Marabá, pela vida do teu servo, pastor Epaminondas Fonseca, pastor Elias Gomes, pastor Sales Batista, o presidente desta igreja, Senhor, que o Senhor tem colocado esta programação no seu coração de evangelismo para alcançar essas almas que estão em Marabá e região. Nós te agradecemos por esta programação da TV Cairóis. Nós sabemos, Senhor, o público que nós temos alcançado nesse trabalho de propagação da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso, meu Pai, que nós já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.